Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza. e nós estamos aqui para mais um Conhecendo mais a palavra de Deus, para viver o que Deus tem de melhor nas nossas vidas. em nome de Jesus, né? Amém, Em nome de Jesus, amém, nós amém. temos que viver essa palavra, porque Jesus está voltando. E para falar dessa palavra, nós usamos da tecnologia, onde essa palavra chega até os confins da terra. Então, nós estamos com a nossa comunidade Crer, feito toda por Zoom, por internet, com os estudos em todas as quintas-feiras, com os nossos cultos aos domingos, com no canal do YouTube, com vocês participando também, vendo toda a palavra diária no Instagram e principalmente vendo, ouvindo e compartilhando na radiovineyard.net, uma rádio pela internet que chega a lugares onde nós nem imaginamos, mas a palavra de Deus vai, e Deus prepara cada um que tem que ouvir essa palavra. Então, vem com a gente, vem fazer parte desse ministério e sejamos instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. E também a nossa comunidade vem em espanhol. Se você também fala um pouquinho de espanhol, participa também com a gente, mas em outros dias. Então, às sextas-feiras, o estudo em espanhol, aos domingos nós temos adoração em família e também sempre com a mesma senha e identidade para as reuniões, para que nós possamos estar sempre juntos se conectando, também no canal do YouTube em espanhol e também na Rádio Vineyard, porque afinal, todo ser que respira louve ao Senhor, você vai ouvir muitas línguas. Porque todo povo que louve ao Senhor de todos os lugares até os confins da terra. Aleluia! A garota propaganda. Vamos lá, juntos. Bom, estamos aí quase terminando a nossa série de estudos da segunda volta de Jesus. E nós já falamos de 10 temas, né? O tema da semana passada, nós falamos da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Aleluia! A Nova Jerusalém. Bom, mas para a gente falar da Nova Jerusalém, né? A gente tem que saber que Jesus está voltando. E, como sempre, a gente não vai ficar preocupado com isso e também não vai se desesperar, mas vamos estar preparados. Para quê? Para que a gente possa viver esta promessa, a promessa da Nova Jerusalém, que o Senhor tem para você e para mim. Ok? Bom, o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém representa a nossa nova vida na eternidade. Uma nova cidade, um novo lugar, é a nossa nova vida, é o cumprimento da promessa do Senhor, né? Que Ele tem para a minha vida e para a tua vida também. E como vai ser essa Nova Jerusalém? Você imagina como será? Olha, ela vai ser gloriosa, iluminada pela presença do Deus Todo-Poderoso, né? Vai ser algo assim, na verdade, é indescritível, né? A gente não consegue descrever o que vai ser a Nova Jerusalém, mas a Bíblia descreve algumas coisas, né, de algumas formas simbólicas, para que a gente possa tentar entender o que é essa Nova Jerusalém. Bom, a Nova Jerusalém ela é destacada principalmente em Apocalipse capítulo 21 e 22. Ela é destacada como uma cidade enorme, muito grande, muito bonita, sem defeito, segura e construída com pedras e metais preciosos. Então, ouro é o que mais vai ter lá, né? Nada de ruim entra na cidade. Não haverá mais tristeza, sofrimento, nem dor na Nova Jerusalém. Ela vem do céu. Ela vem do céu depois do juízo final e a renovação de todas as coisas. Ela vai vir aí. Então, a gente tem aqui um desenho de como vai ser a Nova Jerusalém. Então, você está vendo aqui, né? Você está vendo aqui a Nova Jerusalém vindo realmente do céu, né? Ela veio aqui do céu. Olha que beleza. E
Você pode estar perguntando, mas ela está meia quadrada aí. É verdade, ela está meia quadrada e você vai saber daqui a pouco por que ela está meia quadrada, né? Bom, só que, não sei se você lembra quando nós falamos, não sei se você lembra quando nós falamos da tribulação, nós falamos do arrebatamento, e você lembra que tinha 3 interpretações para o arrebatamento. E com a Nova Jerusalém também não é diferente. Existem 2 tipos de interpretação. Existe uma interpretação que é a interpretação literal, né? E outra interpretação que é a interpretação simbólica, que é tudo em cima de simbolismo. E você me perguntaria assim, pastor, qual que você acha que é a melhor? Pois é, eu acho que depende de cada um. Você tem que ler o livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 21 e 22 inteiro, e isso já fica de lição de casa, né? Isso já fica de lição de casa. Então, e aí você vai concluir se a tua interpretação vai ser literal ou vai ser uma interpretação simbólica. A interpretação literal da Nova Jerusalém entende que a descrição da Nova Jerusalém, no capítulo 21 do livro de Apocalipse, deve ser interpretada de forma literal. Por isso que é literal. Logo, trata-se de uma cidade edificada exatamente como está descrito no capítulo. De modo que, quando João revela que o muro tem uma medida de 144 côvados, por exemplo, é porque, literalmente, o muro da cidade possui exatamente essa altura e essa medida. Ou quando ele diz lá que a cidade possui 12 portas, é porque, literalmente, tem 12 portas. Há também uma interpretação muito comum dentro dessa posição, que entende que a Nova Jerusalém como uma cidade literal, mas considera que a descrição do capítulo 21 é simbólica. Então, o negócio parece assim meio complicado, mas não se preocupa muito com isso, não. E aí você tem a interpretação simbólica. A interpretação simbólica da Nova Jerusalém entende que a descrição da Nova Jerusalém deve ser interpretada de maneira simbólica, ou seja, a Nova Jerusalém é um símbolo de algo que está sendo transmitido na revelação presente do livro do Apocalipse. Vale ressaltar que essa interpretação, de forma alguma, entende a Nova Jerusalém como um tipo de utopia, como se fosse um folclore, alguma coisa falsa, como alguns alegam. Ao contrário, essa interpretação considera o padrão literário do livro de Apocalipse, onde, obviamente, é rico em simbologia e percebe que a descrição da Nova Jerusalém obedece a esse padrão, onde uma realidade indescritível é revelada através dos símbolos. Bom, e aí você me perguntaria, o que é a Nova Jerusalém no livro de Apocalipse? E aí nós vamos ver agora, então você abre a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ativou. Ataviou. Ou seja, minha leitura aqui também é complicada. Estou emocionada. Estou emocionado. Já está emocionada com a Nova Jerusalém. Aleluia! Bom, o livro do Apocalipse nos mostra que a Nova Jerusalém não é apenas uma cidade. Não é apenas uma cidade, ela é muito mais que isso. A Nova Jerusalém é a própria noiva do Cordeiro, onde vai ser realizada as bodas. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem
as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ou seja, a noiva do Cordeiro, ela vem como noiva, ela vem como aquela que vai estar junto, vai estar ataviada com o Cordeiro, o Deus Todo-Poderoso. E a gente vê também no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, você vê aqui, quando ele fala o leão da tribo de Judá, na verdade não é um leão, né? Ele não vem como leão, ele é o próprio Jesus, né? Então, são símbolos que são utilizados dentro do livro de Apocalipse e que também nos leva a pensar que é só simbólico, não é alguma coisa que vai ser assim mesmo. Mas vamos andar mais um pouquinho, vamos ver o que a palavra do Senhor fala em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ou seja, esse cordeiro é o próprio Cristo. Um cordeiro que foi sacrificado por você e por mim, né? E aí ele nos dá essa ideia de cordeiro, ele nos dá essa ideia de que Jesus vai estar lá com a gente. Ele continua em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. Ou seja, a nova Jerusalém, ela virá do céu. Só que aí nós temos outros textos complementares. Então, esses textos complementares, isso aí fica de lição de casa para você. Então, você tem que anotar esses textos e conferir com a tua Bíblia, né? Então, nós temos lá Apocalipse capítulo 21, versículo 9, Apocalipse capítulo 12, versículo 22, Gálatas capítulo 4, versículo 26 e Hebreus capítulo 11, versículo 10. E ele fala, quando ele fala aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 2, ele fala que a nova Jerusalém, ela vem do céu. Ela vem do alto. Ela não foi criada aqui. Então, a nova Jerusalém, ela vem do alto. E quando ele fala da Nova Jerusalém, um contraposto da Jerusalém antiga, né? Da Jerusalém atual. A Jerusalém do Antigo Testamento. Na verdade, você vai ver que o Apocalipse ele vai estar juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então, aqui ele fala, a Nova Jerusalém, ela é citada lá em Isaías capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, nós vimos a Nova Jerusalém vindo dos céus. E essa é a Jerusalém terrena que você conhece, que eu conheço, pelo menos de foto a gente conhece, né? Mesmo que a gente não tenha ido lá, a gente conhece, sabe mais ou menos como ela é, né? Agora, não tem nada comparado com a Nova Jerusalém. E agora a gente sabe o que a gente vai fazer? A gente vai ver a descrição da Nova Jerusalém no livro
de Apocalipse. Começando com Apocalipse capítulo 21, versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A Nova Jerusalém é a cidade santa. A cidade santa, ela é revestida da glória de Deus. E seu resplendor se assemelha a uma pedra muito preciosa. Ela tem o formato quadrangular, né? Isso significa que a Nova Jerusalém reflete a glória de Deus, que é a nova, que é a noiva, né? Que reflete a glória do noivo, né? Ela é santa, ela é a noiva. Ao contrário, que se você ler o livro, o livro de Apocalipse, você vai ver que ele vai falar sobre a grande prostituta, que é a Babilônia, ao contrário da grande Babilônia, verdade? A cidade santa. E ele fala também em Apocalipse capítulo 21, versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, é quadrangular. Então, as medidas, né, largura, comprimento, é de 12.000 estádios. Então, você vê ele aí 12.000 vezes 12.000 vezes 12.000, né? Você vai ter aí 1.728.000. Cada estádio tem 185 metros. E a gente vai chegar numa medida aproximada de 2.000 e poucos quilômetros. Nós vamos chegar lá, você vai ver isso daí, né? Então, esse é o formato. Então, você vê que Apocalipse ele começa descrevendo, né, como vai ser a nova Jerusalém. E ele fala aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Ou seja, a estrutura dela é de pedras preciosas, é de jaspe. O piso é de ouro puro. E aí você vai falar para mim assim, mas pastor, será que vai ser desse jeito? Não, querido, olha, não se preocupa com isso não. Principalmente porque eu entendo que aqui João ele está dando para nós, ou quantificando para nós o quão valiosa é a Nova Jerusalém. Quando ele fala em ouro, o ouro é o metal mais precioso que a gente tem no mundo, né? Quando ele fala de pedras preciosas como jaspe, você vai ver que ele vai descrever outras pedras preciosas, você vai ver que ele está transmitindo para você e para mim um valor numérico, que é o que a gente consegue entender, né, do que é a Nova Jerusalém. Ela tem 12 portas, né? Então está descrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 13. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Ou seja, a Nova Jerusalém tem 12 portas. O livro de Apocalipse fala isso, né? O número 12 sempre está ligado ao povo de Deus. Então, se você lembra, né, as 12 tribos, né? Então, o número 12, a gente vai estudar ainda sobre a numerologia bíblica, e você vai ver que existem alguns números que são
que são usados pela palavra do Senhor, né? Como 3, que é Trindade, né? Como 5, que são os ministérios, como 7, que é o número da perfeição, o 12 são as 12 tribos. Ah, pastor, mas por que não foi 11? Porque ele escolheu 12. É por isso, né? Então, nós vamos ver isso, né? Nas 12 portas, João viu 12 anjos, ou seja, tinha um anjo guardando cada uma das portas. E nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Três portas em cada lado ou em cada direção, né? Mas eram portas para entrar. As portas mostram que há abundante oportunidade de entrar. E que seus habitantes provêm de todas as partes do mundo. Quando Pedro fala lá que nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, ele está falando justamente disso aqui, né? Que os povos vêm de todas as partes do mundo, mas os anjos postados em cada uma das portas mostram que nem todos podem entrar. Os cidadãos da Babilônia, os administradores da meretriz, que você pode ver isso no livro de Apocalipse, não podem pertencer à noiva. Essa cidade é a habitação apenas da igreja remida, da igreja que foi escolhida, o verdadeiro Israel de Deus, dos santos do Antigo da Antiga e da Nova dispensação, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E você pode ver aqui que aqui ele tem as portas aqui, né? Você pode ver as portas em cada lado, né? Então, são 12 portas. São 12 portas que a gente vai ver aí, né? Que mais? Que mais que ele tem aqui? Ele fala, tem alguns textos aqui para você, para você buscar, né? Então, esses são textos complementares que você precisa dar uma olhada direitinho aí. Apocalipse capítulo 21, versículos 13, 21, 25 e 27. Apocalipse capítulo 22, versículos 14 e 15. Ezequiel capítulo 43, não só o versículo 1, se você puder ler o capítulo 43 inteiro, você vai ver que é uma maravilha. E Ezequiel capítulo 48, versículos de 31 a 34. E você vai ver essa descrição da Nova Jerusalém também no livro de Ezequiel. Assim como nós vimos no livro de Isaías há pouco, né? Você vai ver também no livro de Ezequiel. Bom, a Nova Jerusalém tem um grande muro, né? Ao mesmo tempo em que a cidade tem 12 portas, significando que ela é aberta a todos, ou seja, os habitantes dessa cidade procedem de toda a língua, tribo e nação. Ela também tem uma grande muralha. Essa grande muralha, o que significa que ela não é aberta a todo. Ela não é aberta a todo mundo. Uma muralha significa o quê? Proteção, significa segurança. Então, é isso que vai acontecer na Nova Jerusalém. E a gente vê isso em Apocalipse, capítulo 21, versículo 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Ou seja, o muro mede 144 côvados, ou seja, 12 vezes 12. Olha o número aí de novo. Mais uma referência ao número que representa simbolicamente o povo de Deus. As medidas da cidade simbolizam sua associação com as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Uma figura dos santos da antiga dispensação e da nova dispensação. Um côvado tem
0,66 metros. Então, aproximadamente, essa muralha tem 95 metros de largura. Não é comprimento isso é de largura. A gente vê também que essas portas elas estão abertas. E a gente vê lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 25. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Ou seja, nós vemos aqui a Nova Jerusalém, né? Com as portas aqui, né? Então você tem as portas e elas estão abertas para que o povo de Deus possa entrar, né? Então nós vemos que a descrição de Apocalipse vai nos mostrando aonde nós vamos chegar na Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Ou seja, nós temos que estar lá no livro da vida, né? Porque nem todos entrarão. Lá não vai ter mentira, lá não vai ter negociata, lá não vai ter jeitinho, né? Ou seja, nós temos que estar prontos para isso. Apocalipse também fala de 12 fundamentos, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. A cidade tem, a gente vê aí, que são o nome dos 12 apóstolos. De novo, nós estamos falando em 12. 12 fundamentos, 12 apóstolos, 12 tribos. Então, mas nós temos que entender que essa muralha, ela está firmada aonde? Atos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ou seja, a Nova Jerusalém está construída sobre um fundamento de verdade. A verdade é revelada nas Escrituras, através dos apóstolos, o qual Jesus, que é a pedra angular. Ele é o fundamento. Em cima de Jesus, ele é a pedra angular, ele é o fundamento da Nova Jerusalém. Quinto, ela é medida como um cubo perfeito. E a gente vai ver isso lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ou seja, estamos chegando agora, né, nas medidas. Essa cidade mede 12.000 estádios, algo em torno de 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. A medida da cidade é um símbolo da sua majestade, da sua grandiosidade e suficiência. A Nova Jerusalém é algo incomparável, pois não há nem nunca existiu uma cidade terrena com essa dimensão. O formato da cidade, o cubo perfeito, é o mesmo formato do Santo dos Santos, do tabernáculo e do templo, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita e todos os seus habitantes são reis e sacerdotes. Ou seja,
Só para que você tenha uma ideia das dimensões da Nova Jerusalém, você pode ver aqui em cima, ela tomando praticamente, ela tomando praticamente toda a América do Norte, olha. Aqui, ó, ela está tomando toda a América do Norte. Para você ver o tamanho, a proporção dela. A gente podia continuar com a descrição da Nova Jerusalém, Apocalipse, mas nós vamos deixar para a próxima semana. A segunda parte a gente vai falar na próxima semana. Então, o que eu espero? Eu espero que você faça a lição de casa, leia todos os textos, né, alternativos que eu te dei aí, né, para que a gente possa continuar. E a gente se vê na próxima quinta-feira, continuando falando sobre a Nova Jerusalém no Apocalipse. Obrigado por você estar aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma colocação, se quer falar com a gente, escreve aí, manda mensagem para nós estamos aqui. Né? Estamos aqui para falar com você. Ok? Eu te espero no domingo. No domingo nós temos o Culto da família. Isso, o culto da família, no próximo domingo, onde juntos nós vamos adorar e louvar o grande Deus. E eu sei que ele tem uma palavra para nós no domingo. Não é para você, é uma palavra para nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um final de semana maravilhoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.